Aleluia, glória a Deus, graça e paz a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler apenas um verso, somente o verso 16. É esse que está projetado aqui. Diz assim: os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Glória a Deus. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pode sentar. Glória a Deus. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre os chamados de Deus. 4 chamados de Deus para a vida do homem, para a nossa vida. Você tem que pensar agora na sua vida, né? E 4 chamados de Deus para a sua vida. O primeiro chamado é o chamado para fora, quando Deus nos chama para fora. Para fora de quê? Para fora do mundo, para fora do pecado, para fora da iniquidade, para fora da transgressão, para fora de tudo aquilo que está fora do propósito de Deus. Deus não ama a iniquidade, Deus odeia o pecado. A Bíblia diz que Deus detesta o pecado, é uma expressão muito forte. E a vontade de Deus é que todo o ser humano, toda criatura que foi feita à sua imagem, conforme a sua semelhança, ela então não viva em pecado. O homem pecou, transgrediu, afastou de Deus, morreu e está nessa condição de morto espiritual. Mas Deus, porque o amou e o ama, o tem chamado desta vida torta e morta de pecado. Porque o Senhor veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Ele veio nos comprar para Ele mesmo com o sangue do Filho dele. Isso com o propósito, nos tirar dessa condição de morte, de afastamento, de isolamento de Deus. Porque a palavra diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isso é, afastados, desligados foram completamente da glória de Deus. Mas o amor de Deus, porque Ele amou e ama o homem de uma maneira tal, diz o evangelista, Ele decidiu chamar o homem. Ele chama o homem através de Jesus. Ele tira o homem do pecado através de Cristo, do próprio Filho de Deus. Portanto, o primeiro chamado de Deus para a nossa vida é esse que Deus nos chamou para fora do pecado, para fora do mundo, para longe do mal. E se você está aqui nessa noite, se você ouve aí da sua casa, onde você estiver, através da internet, é porque de alguma forma Deus te chamou, ou Ele está te chamando. Esse primeiro chamado de Deus é para a vida, é para estar com Ele, é para a salvação, é para a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus tem chamado, Deus tem amado, Deus provou este amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, diz a palavra.
Portanto, chamado para fora. Você se lembra quando Deus te chamou para fora do mundo? Alguns tiveram essa experiência dentro da casa de recuperação, outros em um banco da igreja, outros na rua, na praça, no evangelismo ao ar livre, no leito de um hospital. Quantos com a sua experiência própria, pessoal? Mas ali no amor de Deus, de alguma forma Ele usou alguém, e um instrumento de Deus, e uma pessoa bendita de Deus, operando nesse chamamento, que é o Espírito Santo de Deus, convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E convencido pelo Espírito Santo, se você é um convertido, é um salvo, você viu o seu pecado, viu a sua transgressão, viu as suas misérias, viu a sua morte, o seu afastamento de Deus, e viu toda a graça e o amor de Deus, o convite do Senhor, te chamando para Ele, te tirando do mundo, te convidando para cear com Ele, para estar com Ele, para desfrutar da vida eterna com Ele. Portanto, chamado para fora. O segundo chamado é o chamado para dentro. Este convite, ele é mais profundo, né? Porque o primeiro chamado, ele desperta a nossa atenção, mas esse segundo chamado desperta a nossa adoração. O primeiro chamado, Deus nos chama para nos tirar ali da morte, das trevas, do afastamento de Deus. Mas o segundo chamado, Deus nos chama para estar mais perto dele. É um chamado então para a adoração. E por que não falar para a verdadeira adoração? Aquela que acontece em espírito e em verdade. O primeiro chamado, ele leva as pessoas a confessar a Cristo, mas o segundo leva à realidade da presença de Deus. Então, o segundo chamado, Deus tem chamado o salvo. O primeiro chamado é para salvar, para a salvação. Agora o segundo já é para aquele que foi salvo. Deus o chama para a intimidade, para a adoração, para estar mais perto dele, para conhecê-lo realmente como ele é. Ninguém conhece alguém realmente como ele é se não estiver perto dele, se não estiver convivendo com ele. Não é verdade? Quem já nunca ouviu aquele ditado, né? Quer conhecer fulano? Como é que é? Um quilo de sal com ele, né? Isso é, fica um tempo morando com ele, convivendo com ele. Aí você vai saber e conhecer um pouco mais aquela pessoa. Como é que você vai conhecer mais a Deus? Deus me salvou. Quem é o Senhor? Então, agora Ele te chama para dentro. Para dentro de quê? Da sua presença, da intimidade com Ele, do convívio com Ele, de estar com Ele, dentro da sala do trono, dentro do Santo dos Santos, não lá no átrio, ou não lá fora, no pátio exterior, mas agora no átrio, ou melhor, no santo do santo, no lugar santo e no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Ali onde está a arca, a presença de Deus, os querubins, onde estão todos aqueles elementos dentro da arca que remete a Cristo, as tábuas da lei, a palavra, uma porção do maná, o pão da vida, a vara de Arão que floresceu, o renovo de Deus. Deus tem chamado então
esse segundo chamado para dentro, para a intimidade com o Senhor, para aprendermos quem é de fato o Senhor. Se uma pessoa experimenta apenas esse primeiro chamado, e ele sai do mundo, sai do pecado, vem para a igreja, mas não adentra nessa intimidade com Deus, ele pode sair da igreja tão rapidamente como ele entrou. Ele pode esfriar tão rapidamente como ele foi aquecido por Deus um dia. Se ele não progredir, se ele não avançar, então nós podemos pensar que é como um degrau, né? Tem o primeiro, mas depois tem o segundo, aí depois tem o terceiro, depois tem o quarto, e assim a gente vai subindo e alcançando mais intimidade, mais proximidade com o Senhor. Como você vai conhecer a Deus se você não atender a esse chamado de estar mais perto, mais dentro da intimidade com o Senhor? O Senhor quer se revelar, mas muitas vezes as pessoas não querem se aproximar dele, não querem conhecê-lo por alguma razão, ou acham que já alcançaram o que tinha para alcançar. Aí vive um tipo de vida espiritual num nível inferior, lá no primeiro estágio. Mas Deus tem algo mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Amém. Certa vez eu fui a uma tribo de índio, lá no interior da do Amazonas, e no alto do Rio Gregório. Peguei um barquinho com com um irmão, contratamos um piloteiro, um cara para levar aquela embarcação, e fomos subir no Rio Gregório. Mais de 10 horas subindo no rio. Quando nós embarcamos, o rio estava caudaloso, deveria ter mais de 100 metros de largura, mas nós fomos subindo no rio, o rio foi diminuindo. Por fim, o barco já estava encalhando, e nós, cansados e exaustos, mas chegamos ali àquela tribo. E quando nós chegamos naquela tribo, à noite, muito cansados, fomos dormir. No outro dia cedo, um lugar maravilhoso, tive contato com muitas pessoas ali, muitos índios, e uma pergunta eles me faziam sempre: você já viu o cacique? Foi a pergunta que me fizeram, não é? E eu disse não, mas tudo bem. E o dia passando, e chegava alguém e me perguntava: você viu o cacique? Você esteve com o cacique? Você esteve... E eu reparei que eu estive com o pajé, eu estive com os professores, eu estive com várias personalidades da tribo, mas eu não tive com o cacique. E a pessoa mais importante naquela tribo era o cacique. Mais importante até do que o presidente do Brasil para os índios, mais importante do que qualquer outra figura. E eu estava ali, os índios, sabendo disso, eles me perguntavam: você já esteve? Já ouviu? Ele já viu você? Você já ouviu? Você já esteve com ele? E eu ia protelando, até que no momento eu entendi. E falei: meu Deus, realmente, eu ainda não estive com o cacique. E agora? Se ele me expulsar, se ele resolver me matar, né? Estou aqui nessa tribo no meio do nada. E chamaram o filho dele e disseram: olha, o pastor quer ver o seu pai. E na verdade, eles já estavam me chamando para ver.
o chefe ali, não é? E eu fui. Quando eu cheguei até a casa dele, é uma aldeia grande, e eu fiquei na porta. Ele estava numa rede lá no fundo. Ele olhou, me viu, se levantou, e eu pensei: será que ele vai me receber? Será que ele vai conversar comigo? Será que ele vai me tratar bem? Afinal de contas, já tem 2 dias que eu estou aqui e eu não o vi ainda, né? E ele chegou, e quando ele chegou à porta, ele me convidou para entrar, e já veio uma índia, colocou um pano na mesa, colocou frutas na mesa, encheu a mesa de frutas da floresta, mamão, coisas deliciosas. E ele me convidou para sentar, e já me serviram alguma coisa, e eu conversei com ele um bom tempo, e terminou a conversa ele dizendo: olha, pastor, você é muito bem-vindo aqui é a sua casa, aqui, sempre que você quiser vir, aqui você será muito bem-vindo. E me tratou muito bem, me fez convites. E por que eu estou falando isso? Porque se eu não tivesse conversado com ele, se eu não tivesse visto a ele, se eu não tivesse ouvido o que ele tinha para falar, ele falou de coisas muito importantes, a conversa foi muito boa. Nós conversamos sobre vários assuntos. Ele é um índio, mas ele não é um matuto, ele é um cara esclarecido, ele é articulado, e a conversa foi muito boa, e eu saí com uma impressão muito boa e podendo dizer: olha, eu conheci um pouco mais desse cacique. Eu tinha ouvido falar dele, mas agora eu conheço um pouco mais na sua intimidade, como ele é, o jeito dele ser e como ele me tratou. Quantas pessoas conhecem a Deus só de ouvir falar, mas ainda não ouviram a voz de Deus, ainda não sentaram com Deus, ainda não tiveram uma intimidade com o Senhor, porque o Senhor tem chamado para dentro, mas ele de alguma forma ainda tem estado fora. O terceiro chamado é o chamado adiante, é o chamado para ir adiante. Esse é o chamado que tem tudo a ver com missões, não é? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ir é sair, é ir adiante com um propósito, pregar a palavra de Deus. E isso não é opcional, é uma ordem, e nós recebemos de Deus. Cada cristão é um missionário, amém? E recebeu de Deus esse chamado de ir adiante. Quantos são missionários aqui? Levante a mão. Se você pertence a uma igreja missionária, você também é um missionário, amém? As criancinhas são missionários, os juniores, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos. Numa igreja missionária, todos são missionários. Não pode ser só o pastor, não pode ser só os obreiros, não pode ser só a diretoria. Todos numa igreja missionária têm que ser missionários. Tem que ter a visão do ir adiante. É o terceiro chamado. Deus nos tem chamado para irmos adiante, né? Nesse relacionamento com Deus, leva a uma ação de obediência, a um conhecimento de Deus e a uma ação de obediência. Eu vou servir ao Senhor, eu vou fazer o que Ele me manda fazer. Ele é meu Senhor. Se Ele é meu Senhor, eu sou servo. Então quem manda é Ele. O servo obedece. Amém? Se espera de um servo é que ele obedeça
o seu Senhor. E o Senhor Jesus disse certa vez: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, o obedecer à voz de Deus é vital, é importantíssimo. E o Senhor Jesus disse até que quem não obedece não pode chamá-lo de Senhor. Seria o caso de que muitas orações nossas, nós estamos chamando a Deus de Senhor, mas Deus tem feito vista grossa, porque Ele tem conhecido o coração de quem ora. Então, o coração tem que estar disposto a obedecer. O terceiro chamado, o chamado para ir adiante, é um chamado de maturidade, é um chamado de obediência, de ser cristão genuíno. Hoje a gente vive um tempo horrível, terrível. As pessoas não têm compromisso com Deus, nem com a igreja, nem com nada. Está uma bagunça. Somente quem é genuinamente, e começou lá no primeiro chamado, quem foi chamado para fora, quem foi persuadido pelo Espírito Santo, convencido pelo próprio Deus do pecado, da justiça e do juízo, que se converteu verdadeiramente, como o Senhor Jesus falou com Nicodemos: importa nascer de novo. Aí depois, a intimidade com Deus, o conhecimento do Senhor, a oração, a palavra, a proximidade, parte para a obediência, chamado para ir adiante. Eu vou obedecer ao Senhor, eu vou viver para a glória dEle, eu vou fazer o que Ele manda, porque não sou eu quem manda, não sou eu quem manda, quem manda é o Senhor. Eu sou servo, o que se espera de mim é que eu obedeça. E se Deus, isso é pela graça e misericórdia de Deus, porque para a obra de Deus ninguém é capaz, disse o apóstolo Paulo. Ninguém traz em si mesmo suficiência ou capacitação própria para servir a Deus. Tudo é pela graça e misericórdia de Deus. Mas eu quero servir ao Senhor, eu quero viver para a glória de Deus, como um bom cristão, como um servo de Deus, como uma pessoa que obedece à voz do Espírito Santo. É o chamado para adiante. E o quarto e último chamado é o chamado para cima. Então, tem o primeiro que é para fora, tem o segundo que é para dentro, tem o terceiro que é para ir adiante, e o quarto é para cima. Que para cima é esse, pastor? Deus vai te chamar um dia, não é? Deus vai te levar para a glória um dia. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, você vai subir. Jesus não vai te buscar para você descer, não, vai te buscar para você subir. Você vai ser arrebatado num abrir e fechar de olhos, transformado, e vai ser arrebatado pelo poder de Deus, se encontrará com o Senhor nos ares e estará com o Senhor para todo o sempre. Então, o chamado para cima, o chamado é para estar com Deus na glória, aguardando a volta do Senhor. Essa é a maior esperança do cristão, a volta do Senhor. Por isso, nós temos que dizer Maranata. Amém? Amém. Diga Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Porque é o anseio da nossa alma. Sabia do seu espírito que ele mais anseia é a volta do Senhor, estar com o Senhor. E isso quando acontecer, se você estiver vivo, você vai ser arrebatado, transformado e arrebatado instantaneamente, e estará com o Senhor para todo o sempre. Aleluia. É o chamado para cima, portanto, para estar
com Deus por toda a eternidade. E o apóstolo Paulo, ele escreveu em Timóteo e disse: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. A coroa da justiça de Deus está guardada para entregar. Paulo disse que está guardado para Deus me entregar essa coroa. Deus me dará naquele dia. Que dia é esse? Quando Ele te chamar para cima, para estar com Ele, para o céu. Paulo disse: Deus, que é o reto juiz, Ele me dará naquele dia essa coroa da justiça que me está guardada, que está já separada, reservada para mim. O que Deus tem reservado para você lá na glória? Você saberá aquele dia quando Deus te chamar para cima, quando Ele vier te buscar, quando Ele vier te arrebatar. E se eu morrer antes, pastor? Se você morrer antes, você vai estar com o Senhor. Aleluia. Você vai estar na glória do Senhor. Amém? Na glória do Senhor. E um dia também o seu corpo será transformado. Será transformado por Deus. Se você morrer antes, na volta do Senhor, você será até transformado antes. E depois os vivos serão transformados e encontrarão ambos com o Senhor nos ares. Todos estarão juntos com o Senhor nos ares. Aonde é isso? Lá em cima. Lá em cima é uma referência ao céu, à glória, à presença de Deus. Você tem sido chamado por Deus? Deus já te tirou do pecado, você já é um cristão, já é salvo. Você está em intimidade com Deus. Você ouve a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça, diz a palavra, o que o Espírito diz. Ouça sempre a voz do Espírito. No mundo hoje tem muitas vozes cruzando de todos os lados, está uma loucura. Mas ouça sempre a voz do Espírito Santo de Deus. Não vai qualquer voz, não. Não atente para qualquer voz, não ouça qualquer voz, ouça a voz do Espírito Santo falando na sua vida, ao seu coração. Ouça a voz do Espírito Santo, tema a voz de Deus, respeite a voz de Deus, obedeça a voz de Deus. Quando Elias estava ali naquela caverna, ele viu fogo, ele viu terremoto, ele viu manifestações poderosas, coisas tremendas. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, aí ele se posicionou. Ouça a voz de Deus e se posicione para a glória de Deus. E vá adiante, servindo, amando e vivendo para o Senhor. Até aquele dia, quando Deus te chamará, quando Deus nos chamará. Que bênção maravilhosa! Você já pensou se Jesus vier um dia, quando estiver acontecendo um culto? Que maravilha! De preferência, quando nós estivermos ajoelhados, orando e adorando ao Senhor. Aleluia! Meu Deus, que glória! Que bênção! Então um dia Ele virá nos buscar, nos chamar para estar com Ele para todo o sempre. Alegre o seu coração. Você é um vencedor. Você é uma pessoa comprada pelo sangue de Jesus. Com o sangue de Jesus você foi marcado. Você é uma pessoa selada com o Espírito Santo de Deus, que é a garantia da sua redenção. Está aí. Quando tiver esse quarto chamamento, é o chamado para cima,
Qual a garantia que você vai subir? O selo. Qual é o selo? O Espírito Santo. Ele é a garantia da nossa redenção, que nós seremos redimidos, que nós estaremos para sempre com o Senhor. Curva a sua fronte, agradeça a Deus, fala: Senhor, obrigado, porque eu não fui comprado com prata, nem com ouro, nem com qualquer outra coisa dessa vida, mas fui comprado com o precioso sangue do Cordeiro. Eu pertenço a Ti, fui lavado e remido no Teu sangue, meus pecados foram perdoados, todos lançados no mar do esquecimento. E agora, Senhor, eu quero Te conhecer mais e mais intimidade contigo, com o Teu Espírito Santo. Ajuda-me, Senhor, porque eu quero ir adiante, Te amando, Te servindo, Te obedecendo, Senhor. Aquele dia maravilhoso, quando Tu virá buscar a Tua igreja, a Tua noiva, aqueles que são seus, aqueles que estão selados com o Teu Santo Espírito, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Aleluia. Quero chamar a missionária Leila para vir aqui. Aleluia. Fazer uma oração. Logo após eu quero falar de um projeto que nós vamos executar.